Olá, meus amores! É hora da aula de português. Sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gilma Santos e quero começar esse nosso encontro aconselhando você, como sempre, a escolher um ambiente silencioso, confortável, tranquilo. Se preferir, use fones de ouvido, tá? Prepara aí todo o teu material, lápis, borracha, livro, caderno, para que dessa forma você possa aproveitar essa aula que está recheada de muita informação. E aí, preparados? Então, vamos lá ampliar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre nossa língua portuguesa. O assunto da nossa aula de hoje será a acentuação das palavras paroxítonas. Bom, vamos começar com a definição. Paroxítonas são todas as palavras cuja a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é a penúltima. E aí eu sei que você sabe, né, o que é uma palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, mas não custa nada a gente relembrar. Quando a última sílaba da palavra é a mais forte, ela é oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, a palavra é proparoxítona. Vamos chamar a palavra amável. Amável. E aí? Qual é a sílaba tônica? A sílaba mais forte? Má, isso mesmo. Nesse caso, a palavra amável é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Se você respondeu paroxítona, diga yes, porque você acertou. Perfeito, isso mesmo. Meus amores, eu poderia citar aqui várias outras palavras paroxítonas, como por exemplo, amigo, mesa, vírus, felicidade, álbum, revólver, rapidamente. E o que é que todas elas têm em comum? A sílaba tônica é a penúltima. Isso mesmo. Bom, a acentuação de palavras paroxítonas é um caso cujas regras são mais complexas pelo fato de nós termos muitas palavras paroxítonas na língua portuguesa. Aliás, é o maior grupo de palavras, viu? Em língua portuguesa, por isso, inclusive, mais regras. Vamos às regras, então? As palavras paroxítonas são acentuadas quando terminadas em L, como é o caso da palavra nível, R, como é o caso de açúcar, N, como é o caso de hífen, terminadas em I, seguido ou não de S, tá? É o caso, por exemplo, de táxi. Terminado em X, como é o caso de tórax. Terminado em U, seguido ou não de S, como é o caso de bônus. Terminadas em ou uns, tá? Como é o caso de fórum. Terminadas em ons, como prótons, por exemplo, terminadas em an, seguida ou não de s, como é o caso de órfã. Em ão, também seguido ou não de s, como é o caso de sótão. Em ps, como é o caso de bíceps. E terminadas em ditongos crescentes,
como é o caso da palavra história. Crianças, eu sei que no caso das palavras paroxítonas são muitas regras. O ideal seria que realmente nós conseguíssemos memorizar todas elas, né? E conseguíssemos aplicar no nosso procedimento de escrita. Mas numa situação ali adversa, você está em dúvida, não tem como recorrer a um dicionário, há uma dica que você pode utilizar para facilitar sua vida. Você se lembra das regras de acentuação das palavras oxítonas citadas em vídeos anteriores? Se não, vá lá e assista novamente, tá? Por que é que eu estou citando as oxítonas? Normalmente, as regras de acentuação funcionam da seguinte maneira: tudo aquilo que é acentuado em um caso não é acentuado em outro. Deixa eu explicar, tá? Olha só, tudo aquilo que é acentuado nas oxítonas não é acentuado nas paroxítonas e vice-versa. Lá no vídeo sobre a acentuação das palavras oxítonas, vocês viram que elas são acentuadas quando terminadas em a, e, o, em, seguidas ou não de S. Quem lembra? A, e, o, em. Bom, se as oxítonas são acentuadas com essa terminação, as paroxítonas não são. Então, o que é que eu posso ter como referência, né? É que eu acentuo todas ou praticamente todas as paroxítonas que não terminam em a, e, o, em, acompanhadas ou não de S. Essas são acentuadas quando oxítonas. Vamos tentar visualizar em exemplos, ok? Se eu pego, por exemplo, as palavras réptil, tríceps, ímã e elétron, eu tenho aqui, em todos os casos, uma palavra paroxítona acentuada, né? Réptil é uma paroxítona terminada em L, tríceps terminada em PS, ímã terminada em an, né? E elétron também é uma paroxítona terminada em N, né? Agora observem, se eu pego as palavras mola, alicate, asfalto e beleza, elas são paroxítonas, só que não são acentuadas porque terminam em a, e, o. Então, meus amores, repetindo o raciocínio, se a palavra é paroxítona terminada em a, e, o, em ou ens, né? Eu não acentuo. Se ela tem qualquer outra terminação, via de regra, elas serão acentuadas. O mesmo vale para as oxítonas, tá? Se elas são acentuadas, terminadas em a, e, o, em, acompanhadas ou não de S, as demais terminações, vias de regra, não são acentuadas. Percebeu que se eu memorizo esse pequeno grupo de regras, a minha vida fica mais fácil? A, e, o, em. Se é oxítona, eu acentuo. Se é paroxítona, não acentuo. Se tem qualquer outra terminação, acentuo se for paroxítona. E aí, crianças, conseguiram compreender? Se você achar que há necessidade, assista o vídeo mais uma vez. A nossa explicação termina aqui.
Um beijo, meus amores.